Olá, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Mari Vieira e é um prazer enorme ter você aqui para mais um devocional da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do livro de Jó, uma passagem profunda, desafiadora, mas extremamente necessária para entendermos como Deus trabalha, mesmo nos dias mais escuros. Te convido agora a abrir sua Bíblia e ler comigo capítulo de número 3 do livro de Jó. Diz assim a palavra: finalmente Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Jó disse: maldito seja o dia que eu nasci. Maldita seja a noite em que se disse: nasceu um menino. Espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas e Deus lá no céu se esqueça dele e não deixe brilhar a luz sobre ele. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre na mais profunda escuridão. Que aquela noite fique escura e fria para sempre. Tomara que ela não seja contada entre os dias do ano. Seja aquela noite solitária e triste, e nela não se ouça os gritos de alegria. Amaldiçoem aquele dia, aqueles que amaldiçoam os dias, aqueles que têm poder sobre o Leviatã. Que se apague as estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã, mas a luz não venha, e não venham os primeiros raios de sol no horizonte, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e me obrigou a passar por todo esse sofrimento. Quem me dera morrer antes de ter nascido ou tivesse morrido ao nascer, porque minha mãe me colocou em seu colo. Por que ela me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, eu estava feliz agora, descansando em paz, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria ao lado a lado com governadores que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol. Porque depois da morte, os perversos já não podem mais praticar suas maldades. Os que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte, os prisioneiros desfrutam sossego. Já não houve as ameaças das guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre do seu senhor. Ah, por que deixar os infelizes saberem o que é vida? Por que deixar viver os de coração amargurado, quando eles desejam tanto a morte? Por que ela não vem? Para os desesperados, a morte vale mais do que um tesouro. Que alegria para eles ao encontrar alívio e descanso numa sepultura. Por que deixar viver aquele que só terá sofrimento? Uma vida que Deus cercou de tristeza para todos os lados? De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. O infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Não tenho paz, nem alívio, nem sossego, só dor e inquietação. Meu Deus, olha quanto lamento nós acabamos de ler no capítulo de número 3 do livro de Jó. Nos 2 primeiros capítulos nós vimos Jó perder tudo, né? Jó perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu bens, e mesmo assim ele não blasfema contra Deus. Ele permaneceu firme, mesmo no sofrimento. Mas aqui, nesse capítulo que acabamos de ler, a dor chega num nível tão profundo que Jó quebra o silêncio. Ele não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa o dia do seu nascimento. É como se ele dissesse: seria melhor se eu nem tivesse existido. Talvez você já tenha passado por isso, por momentos assim, em que a dor é tão grande, a escuridão é tão densa, que você sente que não vai suportar, que você sente que deveria ter morrido antes mesmo de ter visto a luz da vida. Talvez você até já tenha pensado: Senhor, por que eu nasci? Mas o que essa passagem nos ensina? Eu trouxe aqui 4 pontos para nós meditarmos. O primeiro é: Deus não se escandaliza com a nossa dor. Olha só, Jó não foi rejeitado por Deus por desabafar. Deus não o abandonou por expressar sua tristeza. Isso mostra que Deus nos acolhe até nos momentos de lamentos mais profundos. Você não precisa esconder sua dor de Deus. Você precisa ser transparente.
Eu vejo pessoas que às vezes têm dificuldade de colocar para Deus algum questionamento, alguma pergunta que está dentro, porque às vezes acha que está pecando contra Deus, que Deus vai se entristecer, mas Deus quer a nossa verdade e Ele está mais perto daquele que é quebrantado de coração. O ponto de número 2 é: nem sempre nós vamos entender o processo no meio da dor. Jó não sabia o que estava acontecendo, né, nos bastidores celestiais. Ele não sabia do diálogo entre Deus e Satanás. Mas nós sabemos porque nós temos acesso ao texto completo. Então isso nos ensina que mesmo quando parece que tudo está dando errado, há algo maior acontecendo que nós não temos noção. Algo que muitas vezes nós só vamos entender depois. Terceiro ponto é: o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Eu vou repetir. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Nesse capítulo, Deus não fala, Ele apenas ouve. Mas isso não significa que Ele se afastou. Muitas vezes Deus está trabalhando em silêncio, moldando o nosso caráter, forjando o nosso caráter, preparando o nosso futuro, mesmo quando Ele parece estar distante. E o quarto e último ponto é que Jó estava em luto. E luto leva tempo. Nós não devemos nos apressar no processo. Deus tem paciência conosco. Você pode até chorar, você pode se entristecer. O que você não pode é desistir. Deus está com você, ainda que você esteja passando no vale da sombra da morte. Deus está com você. Ele está cuidando de tudo e Ele vai te conduzir de volta à luz. Amém? Agora eu te convido a fechar os seus olhos, fazer uma oração comigo. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, querido, Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra, mesmo quando ela nos confronta com a dor de homens e mulheres que sofreram profundamente. Hoje nós aprendemos com esse capítulo de Jó que nós podemos sim chorar, lamentar, questionar, até desejar não ter nascido, mas mesmo assim o Senhor permanece conosco. Acolhe, Senhor, o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Talvez ela esteja passando por noites escuras, dias sem cor, momentos de dor silenciosa. Visita, Espírito Santo, cada coração agora, cada lar agora, em nome do Senhor Jesus. Traz consolo, traz esperança, traz luz, traz conforto, traz resposta, traz direção. Assim nós oramos, nós confiamos, te entregamos e agradecemos em nome de Jesus. E você que crê diz amém. E se essa palavra falou com você, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para não perder os próximos devocionais e compartilhar esse vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Essa mensagem pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo devocional. Fica com Deus.